Então estamos aqui, jovens, para mais, outra parte da nossa aula de hoje, certo? Então nós vamos falar aqui sobre divisões, certo? Então divisões significa o quê? A gente pegar, algo e dividir de forma que tenhamos, partes iguais na hora da gente dividir. Por exemplo, uma barra de chocolate para quantidade de pessoas. A gente quer dividir sempre aquela barra de chocolate em quantidades iguais para cada um, Claro que às vezes sem sobrar nada, Que a gente chama de resto. Para a gente entender essa questão de divisão, vamos ver alguns exemplos aqui, algumas situações. Então a primeira situação que a gente tem aqui é o seguinte. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do 6º ano. Quantos alunos há em cada classe? Então, ele quer saber quantos alunos cabem em 9 classes, de forma que cada classe vai ter que ficar com a mesma quantidade, Nesse caso, ele quer saber quantos alunos vai estar em cada classe. Porque ele diz que ele vai ter o mesmo número de alunos. Então, para a gente resolver esse problema, a gente vai dividir 243 por 9, ok? Então, a gente quer saber exatamente isso aí. Então, aqui, nos termos da divisão, a gente tem alguns fatores que a gente tem que considerar. O que a gente vai dividir é chamado de dividendo. O que vai dividir é chamado de divisor. Aqui, é o nosso resultado, que é chamado também de quociente. E aqui, o que sobrar, vamos dizer assim, é chamado de resto, A gente já vê aqui que se a divisão, se o resto da divisão for zero, como foi nesse caso, a divisão é chamada de exata, ok? Então a gente lembra que é o seguinte, 243 dividido por 9, a gente inicia a divisão da esquerda para a direita, ou seja, da casa maior para a menor. O que significa isso? Ou seja, aqui no 243 nós temos a casa da centena, da dezena e da unidade. Então a gente começa aqui pela maior, que é da centena, certo? Só que a gente observa o seguinte, 2 ele vai ser menor que 9, certo? Então neste caso a gente não pode dividir 2 por 9. Então a gente junta aqui com o outro número que está na casa da dezena para a gente poder dividir, ok? Então 24 dividido por 9 dá 2. 2 vezes 9 dá 18, para 24 sobra 6. Ou seja, nós estamos subtraindo, aqui, 2 vezes 9 dá 18. E esse 18 aqui, nós vamos ter que subtrair com o valor que a gente estava dividindo, 24 menos 18 sobra 6, certo? Agora a gente abaixa, que a gente diz, a gente traz o próximo número, que é o 3. Então a gente vai dividir agora 63 por 9. 63 por 9 vai dar 7. Por quê? Porque 9 vezes 7 é igual a 63. A gente lembra aqui. Por que aqui deu 2, Vamos só voltar aqui um pouco. 24 dividido por 9 deu 2. Porque 9 vezes 2 dá 18, Mas se eu colocasse, por exemplo, 3 aqui no resultado, 3 vezes 9 dá 27. Ou seja, esse número aqui, que está sendo dividido por 9, ele vai ser ultrapassado. Ou seja, 9 não vai caber 3 vezes dentro de 24. 9 vai caber 2 vezes dentro aqui de 24 e vai sobrar 6. É algo como se fosse assim, 2 vezes 9 mais 6. Porque 2 vezes 9 dá 18, mais 6 dá 24. Ou seja, eu estou dividindo 24. Digamos que estou dividindo 24 canetas para 9 pessoas. Não tem como ser a divisão exata neste caso. Estou dando um exemplo, quando a gente pegou 24 aqui, dividiu por 9, certo? Então, vai ficar 2 canetas para cada, mas ainda vai sobrar 6. Porque eu tenho 9 pessoas. Se eu der 3 canetas para cada um, mas vai ficar o quê? Vai ficar 3 pessoas que vão ficar só com 2. Então, neste caso, seria, digamos, injusto, colocamos para a nossa vida, Então, no caso, sobram 6 canetas. Agora a gente abaixa o 3, continua a divisão. E agora nós temos, se eu tiver agora o inverso, se eu tiver 63 canetas,
Dizendo dividido para 9 pessoas, cada um vai ficar com 7. Aí sim, dá exatamente 7 para cada e nosso resto aqui é 0. Como o resto é 0, nossa divisão é exata. E como aqui no nosso caso é questão de número de alunos em classes, né, para saber quantos alunos ficam em cada classe, a gente tem que olhar esse resultado aqui, é que em cada classe vai ter 27 alunos. Vamos ver mais um exemplo aqui. Em uma editora, enviou 183 livros para a biblioteca de uma escola. Eles foram colocados em 12 caixas, de modo que todas as caixas tivessem o mesmo número de livros, né? Quer saber, né, quantos livros foram colocados em cada caixa? Então, para resolver esse problema novamente, a gente vai dividir 183 por 12. Então, temos aqui 183 dividido por 12, né? A gente pega aqui, ó, 18, divide por 12, que dá 1. 1 vezes 12 dá 12, né? Para 18 sobrou 6, abaixo o 3 aqui, certo? E aqui nós ficamos com 63 dividido por 12. 63 dividido por 12 dá 5. 5 vezes 12 dá 60, para 63 sobra 3. Então nós temos resto nessa divisão. Neste caso aqui, a divisão ela não vai ser exata. Por quê? Porque sobrou 3 livros. Nesse caso, cada caixa vai ter o quê? Vão ser colocados 3 livros em cada caixa. E 3 vão sobrar. Certo? Então, nesse caso aqui, né, colocando para o dia a dia, esses 3 pacotes serão enviados à parte, né? Porque não tem condições de todas as caixas terem a mesma quantidade de livros. Né? E aqui a gente utilizou, né, a ideia, né, da divisão para dividir uma quantidade em partes iguais. Né? Sendo que na primeira lá, nossa divisão ela deu a divisão exata, porque deu o resto 0. E na segunda aqui sobrou 3. Aí vocês observam mais outro exemplo aí, que está no livro de vocês, né? A divisão aqui de 192 por 12, né? Questão de equipes, né? Então aqui diz que ele vai conseguir formar 16 equipes, né? Que diz o seguinte, que uma equipe de voleibol ela é composta por 12 jogadores, ou seja, 6 titulares e 6 reservas. Só que o professor de educação física ele dispõe de 192 alunos para organizar esse torneio, né? Então ele quer saber aí na questão, o autor, quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar. Para fazer isso, ele divide 192 por 12. Fazendo essa divisão, nós observamos aqui que o resultado é 16 e o resto é 0. Lembrando que aqui deu 16, porque 16 vezes 12 é igual a 192. Temos que lembrar que a divisão é o inverso da multiplicação. Então, se eu divido aqui 8 por 4, 8 dividido por 4 dá 2. Por quê? Porque 2 vezes 4 dá 8. Vamos pegar aqui o número maior. 20 dividido por 5. 20 dividido por 5 é 4. Porque 4 vezes 5 é igual a 20. Ou seja, esse 4, ele cabe... Aliás, esse 5, ele cabe 4 vezes dentro do 20, né? Nós observamos aqui, ó, 4, mais 4, mais 4, mais 4, mais 4. Tirando a prova aqui, né? Que eu estou multiplicando aqui 4 vezes 5 para saber se dá 20. A gente faz aqui, ó, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Então, nossa divisão está feita de forma. Então, vocês não devem esquecer. Quando vocês forem fazer a divisão de um número por outro, o resultado aqui, né, que a gente chama de quociente, vocês depois tiram a prova multiplicando o resultado pelo divisor. Se o resultado der o dividendo, né, o número que eu estou dividindo, a divisão de vocês vai estar correta. Certo? Então aqui terminamos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem para o privado. Será um prazer tirar a dúvida de vocês. Até mais!